Então, você está vivo mesmo ou é um fantasma? Deixem-me explicar. Quando os protocolos da pandemia foram se flexibilizando e nós começamos a fazer alguma reunião pastoral pouquinho numerosa, assim, com mais gente, então às vezes eu começava assim orientando os participantes a perguntarem aos vizinhos: você está vivo mesmo ou é um fantasma? É uma brincadeirinha para dizer: olha, nós passamos muito perigo, estamos vivos, nos solidarizamos com mais de 600 mil só no Brasil, milhões no mundo. Quanta angústia nós passamos, né? Quanta angústia. Alguns dizem medos exagerados, mas foi preferível termos tido um medo a mais do que um relaxamento. Eu até posso lhes contar que uma vez fui chamado a atender alguém no hospital no tempo auge e eu estava com as minhas roupas, pensei, bom, não posso levar o vírus lá para dentro, então tira essa muda, põe outra limpa. Fui lá atender o doente, voltando do hospital, pensei, agora não posso trazer vírus do hospital para o ambiente onde eu vivo. Então, muda a roupa de novo, e numa hora, então, 3 mudas de roupa. Sem contar que com a Kiboa, que a gente tinha que usar para matar o vírus, né? Eu estraguei 2 das melhores calças e as 2 melhores blusas, que manchei, são manchas que não tiramos. Mas o padre está falando abobrinha. Não, são coisas da vida desse tempo. Outra abobrinha, se vocês quiserem, meu sobrinho neto Pedro Pinzeta de Santi, ele rezava todo dia para Jesus, para passar esse Covid. Mas ele acompanhava as notícias, a vida, e estava quase se chateando um pouco com Jesus, porque ele rezava e não passava. É? Bom, gente, ainda não passou. Ainda não passou. De forma total. Mas também não vamos ser pessimistas. Que bom que descobriram as vacinas. E hoje, então, os países que têm o grande conjunto vacinado resistem bem melhor. Os que estão internados e morrem, 80% são pessoas não vacinadas. Então, mesmo que venham outras ondas, Omicron, Delta, não sei o quê, nós temos já uma estrada feita e as consequências não serão desastrosas, né? Que bom, vamos pensar assim, gente. Vamos pensar que estamos virando o ano e virando esse capítulo, né? Virando esse rumo, mudando com perspectivas mais otimistas. Temos que ser otimistas. Claro que os tempos são sempre ambíguos. Tempos são ambíguos. Eles têm suas contradições e suas potencialidades. Não há tempo santo. Aqueles que dizem assim, antigamente era melhor, o sistema antigo era melhor. O sistema antigo tinha muitos aspectos bem melhores que hoje, os relacionais em geral. Mas eu brinco dizendo, olha, no sistema antigo não tinha anestesia, arrancavam um dente sem anestesia. Você quer voltar ao sistema antigo? Não, né? Os tempos são ambíguos, são diferenciados, mas eles têm dentro deles, porque o tempo é o ser humano agindo, tem essa ambiguidade humana que se torna ambiguidade histórica. Mas o Papa Pio XII, mesmo sabendo que
o mal vai estar em todo o percurso histórico, ele dizia, a história está grávida de Cristo. Uma expressão um pouco estranha, né? Mas a história está grávida de Cristo. Dentro dos acontecimentos, tem essa força do verbo da vida, da luz. Tem Jesus caminho, verdade e vida. Nunca teremos nos tempos uma vitória absoluta da paz, da concórdia, do perdão, da dignidade, do amor. Mas podemos lutar, podemos e devemos lutar para que os sinais de amor, concórdia, paz, justiça, dignidade, liberdade verdadeira, eles sejam mais fortes do que os sinais de morte, de opressão, de autoritarismo, de exclusão, de pessimismo. Então, contamos com a sua fé e na sua realidade. Contamos com o aprendizado deste tempo. De pouco valeria ter passado este tempo se nós o tivéssemos passado ou se nós o estejamos passando como patos na lagoa. O pato, ele entra seco na lagoa. Ele atravessa a lagoa. E lá no fim da lagoa ele vai sair molhado ou seco? Vai sair seco. Porque ele tem as suas penas impermeáveis. Então, o lago desta pandemia, esta crise, como as outras da vida também, como as outras crises da pessoa, da família, da comunidade, da história, a gente pode passar as crises como pato na lagoa, sem se molhar, sem aprender nada. Sem aprender nada. Tomara que tenhamos aprendido a primazia da fé, a importância da fé, o sentido absoluto da história que só a fé nos dá. Mesmo que tenhamos todo o conhecimento científico, toda a capacidade filosófica, racional, quem dá o sentido último? O sentido último da história. Aquele sentido no qual até as nossas contradições poderão ser integradas na redenção de Cristo, a fé. Então, a primazia da fé. A primazia da fé que sustenta a pessoa, esses que perderam familiares pela Covid e também por outras mortes. A fé sustenta, a fé sustenta, a fé ilumina, a fé mostra caminho, a fé traz sabor mesmo no meio dos dissabores da vida. E a outra lição tão comum e fácil de afirmar, mas não sei quanto socialmente nós conseguiremos aprender, é o cuidado comum da vida. O cuidado comum da vida. Eu não posso viver isolado e fazer uma bolha da minha existência. Eu tenho que cuidar de mim, cuidando dos outros, os outros cuidando deles, cuidam de mim, todos nos cuidando, todos cuidando a vida. As lições são bonitas de falar. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a existencializar, a dar existência a isso que pensamos termos aprendido. Beleza, então? Agradecendo a Deus mais um ano e com otimismo, estamos dando a volta nesse rolo todo, que foi tão chato em muitos aspectos, mas todos podemos aproveitar todos os tempos. Nada é inútil, nada se perde na cruz de Cristo. Até o nosso próximo encontro. Amém.